Companheiro, por favor. Bom, eu queria falar que, inicialmente, eu não sou um membro oficial da Chapa, porque eu tenho menos de um ano de filiado no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas eu estou envolvido com essa campanha, né, porque realmente acho muito importante a gente defender essa posição nesse momento. Acho imprescindível. E eu queria dizer que tem um ponto, assim, nessa conjuntura que me toca profundamente, que é a representação do feminino que a gente tinha com a presidenta Dilma no poder. A gente tinha uma representação que era de uma mulher forte, né, um símbolo na luta por direitos sociais, por justiça social, por soberania nacional e pela democracia. A gente tinha esse símbolo ocupando o cargo mais alto da República. E esse símbolo ele foi golpeado, né, por uma corja, né, de homens brancos, velhos e ricos. Isso é muito simbólico, isso realmente me toca profundamente. E a representação do feminino que veio junto com essa corja é de uma mulher que não tem opinião, né, uma mulher que é plástica, né, e que o máximo que se espera dela é saber os preços no supermercado. Então, isso realmente é uma coisa muito forte que a gente precisa ter em mente, né? Eu estou falando isso porque, de fato, o símbolo de uma Rousseff, não a pessoa civil, né, a pessoa física civil de uma Rousseff, mas o símbolo de uma Rousseff, né, o símbolo de lutas por justiça social, por soberania nacional e pela democracia, foi o que me trouxe, de fato, para a luta política. Assim, ela me acordou para isso, esse símbolo, né? Porque até a reeleição da Dilma, eu não me envolvia com a luta política, de fato. Eu tinha um posicionamento ideológico de esquerda, mas eu acreditava naquela ladainha midiática, né, de política, tudo igual, tanto faz quem vai chegar lá ou não, enfim. Só que com esse processo de reeleição da Dilma, eu comecei a ver o que a gente estava perdendo, o que a gente poderia perder, né, se de fato, né, a gente conseguisse botar um deles lá, né? Isso realmente me fez acordar, assim, e falar, não, a gente tem que fazer, a gente precisa resistir a isso, né? Tem muita coisa aí que a gente pode perder. Então, eu realmente entrei nessa luta a partir desse entendimento, né? E foi nesse momento também que eu entrei em contato com a militância, né? Com a militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né, cantando os gritos de guerra pela Dilma, enfim, eu comecei realmente a despertar nesse momento, assim. E é interessante que, assim, logo depois do processo de reeleição da Dilma, a gente já teve que começar a lutar contra o golpe, porque foi uma coisa quase que imediata, né? Ela foi reeleita e já começou, né, o burburinho, não, ela não vai tomar posse, se ela tomar posse ela não vai governar, né? E logo já se começou a falar em impeachment, né? Tem que tirar essa mulher. Então a gente já começou nessa luta política, né, de tentar evitar esse golpe. E de fato o Rio de Janeiro ele teve um papel de protagonista nesse processo. Tanto no processo do golpe em si, porque as grandes figuras do golpe, como o deputado que deu entrada lá no processo, né, era do Rio de Janeiro, quanto pela bancada, né, votou em peso, né, no Rio de Janeiro lá pelo golpe, né. Mas na questão da resistência ao golpe, o Rio de Janeiro também foi protagonista, porque a militância de fato foi para as ruas, né, a gente fez grandes atos, né. E durante esse momento, né, de resistência ao golpe, eu comecei a desenvolver, a amadurecer, na verdade, a ideia de que a instância que me contemplava na luta política era o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Realmente, eu comecei a entender que eu precisava defender essa ideia que é o PT, assim, para me sentir contemplado na luta política, né? E foi interessante que, assim, logo depois da consumação do golpe em si, eu comecei a ficar um pouco desesperado, né? Eu vi que a militância estava um pouco perdida, que os atos estavam esvaziados, e eu ficava pensando, gente, mas não é possível, porque para mim já era muito claro que, tipo, a gente precisava lutar pela anulação, tanto no
no campo simbólico, a gente precisa lutar por essa anulação, porque não é possível a gente aceitar que tirem a primeira mulher eleita democraticamente, né, no Brasil, através de um golpe, né, ou seja, ela não cometeu crime, foi um golpe. No campo simbólico, a gente precisa lutar por isso, sem falar no precedente que isso abre, essa injustiçada, né, de se tirar uma pessoa quando não se quer mais, né, fora da democracia. Mas no campo pragmático, eu já entendia que a gente precisava da anulação do impeachment, porque era a maneira a maneira imediata de se conter os sucessivos golpes, né, que estavam sendo dados na população brasileira, que estão sendo dados. Né? Então, quando a gente formou o comitê, realmente eu me senti, assim, eu senti um alento, né, assim, que realmente a gente tem condições de continuar nessa luta. Né? Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente vote na chapa Rio contra o Golpe e na presidenta Priscila, né, porque eu acho imprescindível que a gente tenha um diretório municipal que convoque, de fato, a militância para lutar por essa causa. Né, porque, de fato, assim, se a gente tiver de volta essa instância de poder, que é o executivo, junto com o povo mobilizado, a gente tem como conter essa avalanche de golpes. Então, acho muito importante, e eu declaro aqui o meu apoio e o meu voto na chapa Unidos contra o Golpe e presidenta Priscila.